Boa noite a todos os presentes. Eu sou o Felipe Ferreira, sou diretor de comunicação da Atlética. Estou acompanhado do Gabriel Takamiya, que é diretor-geral de esportes da instituição. A gente, honrosamente, fomos convidados pela Comissão de Violência e Gênero da faculdade a mediar esse evento hoje, que propõe uma discussão bastante válida relacionada à construção da masculinidade. É um tema esse pouco discutido na nossa sociedade de uma maneira geral, porém é dotado de um valor muito grande que de fato merece uma atenção. E nós da Atlética ficamos também muito felizes com o convite, também porque é um tema que está estritamente ligado ao esporte, as dificuldades que a gente encara muitas vezes no esporte no meio universitário, algumas lutas diárias estão bastante relacionadas ao tema, conforme serão apontadas no debate posterior. O documentário The Mask You Live In vai ser exibido e depois, com a presença de professores à mesa, além de nós da própria instituição, debateremos o tema como um todo, relacionando ao filme e ao contexto social trazido por ele. Então, espero que todos os presentes gostem. O documentário é muito bom e que depois vocês possam aproveitar a discussão. Bem, espero que todos tenham gostado do documentário. Foi uma grata surpresa ver o anfiteatro lotado e também espero que a lotação se mantenha agora, que eu acho que é a questão mais importante para a gente debater um pouco dessa construção dessa masculinidade. Eu e o Gabriel, a gente vamos convidar as pessoas que irão compor a mesa para assim darmos início ao debate. Primeiramente, a gente gostaria de convidar o Saulo para compor a mesa. Sim, é uma surpresa para ele. Mas eu acho que o Saulo merece ser convidado para sentar aqui ao nosso lado. Ele que foi a pessoa que entrou em contato conosco para dar essa oportunidade para a gente estar realizando esse debate, essa discussão. A mesa, eu convido o diretor da faculdade, professor Humberto Celli. Convido o professor Camilo. E também o professor Caio Graco, também para a gente possa proceder à discussão. Então, eu e o Gabriel, a gente discutiu algumas formas de como proceder o debate e para uma melhor exposição de ideias, a gente concluiu que a melhor forma de conduzirmos seria cada pessoa, cada um dos que estão compondo a mesa ter um espaço de fala de cerca de 10 minutos, começando por nós mesmos, em nome da Atlética. Eu e ele dividiremos 5 minutos cada. E de acordo com que as ideias sejam expostas, também deixamos aberto a plateia para inserções, comentários pontuais e também feita a exposição de ideias, também abrimos para os presentes também fazerem seus comentários, terem seu espaço de fala, também se quiserem também propor temas a respeito desse contexto da construção da masculinidade a ser discutido. Então, dando início ao debate, eu e o Gabriel, a gente combinou de assumir essa primeira fala
para falar um pouco da nossa relação como membros da Atlética com esse contexto de construção da masculinidade, visto que o esporte é estritamente ligado a essa construção do que é homem, do que é ser homem na nossa sociedade. Eu preparei minha fala em um contexto mais geral. O Gabriel vai compartilhar algumas experiências que a gente pôde notar aqui no campus da USP Ribeirão e da nossa própria atuação para buscar quebrar alguns estereótipos. Bem, precisa falar de novo que a figura de ser homem está estritamente ligada ao esporte, né? O próprio estereótipo do que é o brasileiro, do que é o jovem brasileiro, né? O brasileiro é aquele que já nasce com a bola debaixo do braço, já é aquele que nasce querendo jogar futebol e tudo mais. E é uma visão estritamente preconceituosa também. Tanto no âmbito esportivo, porque se você não sabe jogar futebol, você não tem essa ligação com o esporte, como se o único esporte fosse o futebol, como também num contexto geral, de que o homem que não sabe jogar bola não é homem. E a partir desse conceito, você acaba ignorando muitas outras possibilidades, muitos outros talentos. Porque o homem que tem um talento para dança, para cozinha, é menos homem do que o Neymar, por exemplo, que sabe jogar bola. São alguns questionamentos que a sociedade pouco faz e acaba denotando um preconceito imposto dentro do nosso próprio meio masculino. O filme mostrou muito isso, dessa necessidade de você praticar esportes para se mostrar como homem, e é interessante fazer alguns apontamentos quanto à própria estrutura do esporte universitário norte-americano. O modelo do esporte universitário norte-americano é diferente do brasileiro. Nos Estados Unidos, os talentos dos esportes, do futebol americano, do basquete, do futebol, não são formados por clubes, são formados pela própria universidade. E dentro da universidade, você, analisando, eu sou um aficionado pelo esporte universitário norte-americano por alguns outros motivos relacionados à competitividade e à própria estrutura, mas você notando as figuras que estão ali participando, eles denotam um claro comportamento que é imposto por essa cultura de construção da masculinidade sobre a virilidade. Os atletas universitários norte-americanos, em sua maioria, são vistos como reis na universidade, como os impuníveis, os imparáveis, e não só eles são vistos assim, como eles são coagidos socialmente a se comportarem como tais. Não são poucos os casos em universidades norte-americanas de escândalos de abuso sexual, de violência à mão armada até mesmo, envolvendo estrelas do esporte universitário norte-americano. E muitas vezes esses escândalos são ofuscados pela própria universidade. Por quê? Porque o homem que é atleta, ele é superior aos demais. Ele é o macho alfa. Ele não deve ser tratado de maneira ruim, não deve ser rebaixado como ele merece ser rebaixado por ser um criminoso. Ele vai seguir sendo o rei, o chefe da universidade. E a partir disso, você começa a ver que a hierarquia entre os homens, que é o que mostra bem o vídeo.
os homens acabam se fechando em um grupo entre si, no qual se nota uma própria hierarquia. Estão acima aqueles que são os machões, os que praticam esportes, os que estão dispostos a brigar a qualquer momento, aquele que vai ser felicitado porque pegou aquela menina que é tida como a mais bonita. E com base em todas essas construções sociais, nasce um preconceito dentro dos próprios homens que cria traumas e construções sociais que a sociedade muitas vezes ignora. E as consequências disso são graves. Muitas vezes é por diante dessas construções sociais que muitos homens que se sentem rebaixados acabarão respondendo a essa condição inferior à qual ele se submete com violência, e violência de inúmeras formas. Sem contar que essa própria situação é o que vai ditar muitos dos nossos problemas da nossa sociedade envolvendo os homens. A violência contra a mulher, tão promovida pelos homens, que infelizmente não é combatida, pode ser vista como uma das causas diante dessa construção social. Os homens eles se fecham diante das suas próprias convicções, diante dos seus sentimentos, não expõem nada, e o que eles fazem? Eles acham que eles precisam transparecer isso de alguma forma, se mostrar para a sociedade, e acabam se mostrando à sociedade da pior forma possível. Então, eu acho que mudar essa percepção passa muito por a gente discutir do que é ser homem. Ser homem não é ser necessariamente viril, machão. Ser homem é fazer aquilo que você bem entender. Não bem entender, eu falo no sentido de você ser livre para ter suas opções, para ter os hobbies, os passatempos que você gosta. Não tomar como as únicas atitudes possíveis para você aquilo que a sociedade te impõe e não se fechar sobre isso. O esporte acaba sendo muito visto dessa forma e acaba sendo ignorado muitas vezes a possível integração que ele pode promover. Aqui na faculdade a gente nota uma dificuldade para atrair as pessoas a treinar, em parte por conta dessa construção social. A pessoa chega aqui acostumada àquele clima tolo de aula de educação física, de que você é escolhido por último, então você é menos capaz que os demais. Você é visto até mesmo como incapaz para ser um homem de uma maneira devida, porque você não sabe praticar esporte. E as pessoas chegam diante dessa mente fechada, tanto para conhecer o próprio esporte, como também para se aprimorarem em diversos outros possíveis talentos que a pessoa pode ter. Então, eu acho que parte de buscar mudar essa concepção social, essa construção social, passa muito por ressaltar de que se você é homem, você é livre para tomar o caminho que você quiser. Você não precisa ser viril, você não precisa ser o pegador, você não precisa ser nada disso. Você precisa ser aquilo que você se sente bem para fazer. Você precisa transparecer seus sentimentos. Você não pode se fechar nesse mundo tolo que é imposto e achar que ele é a única saída, ele é a única situação possível. E as vantagens diante dessa mudança para a sociedade, creio que são singulares. Eu acho que resulta em uma diminuição, a violência, conforme o filme mostrou, que se levanta muito pouco a questão da violência em parte do gênero, por exemplo, o exemplo que ele cita, que a maior parte dos assassinos em massa são homens, você acaba se livrando um pouco, evitando
essas situações esdrúxulas que são frutos dessa sociedade machista, que acaba impondo esse machismo, acaba impondo a homofobia, e por aí vai. O Gabriel vai falar um pouco agora de como que as formas, de como que a situação, essa construção social acaba transparecendo aqui no campus da USP Ribeirão Preto e de recentes atitudes que tomamos para tentar mudar um pouco desse panorama. Trazendo essa discussão um pouco mais para a nossa realidade, tem vários pontos específicos que dá para a gente citar que acontece diariamente aqui no nosso campus da USP. Problemas que a gente tem desde o vôlei, de uma modalidade específica, com brincadeiras muito sem graça, muito sem sentido, ficar falando que é vôlei, por exemplo, que a Atlética da Fé publica todo jogo, quando o time deles vão jogar, que eles vão jogar vôlei e não vôlei especificamente. Isso aí já cria um entrave para as pessoas irem treinar, irem conhecer o treino. Falas como, você não quer contato, vai jogar vôlei. O que isso remete? Você não quer jogar algum com contato, você não quer provar que você é o mais forte, que você é o macho alfa, que você vai conseguir empurrar todo mundo dentro da quadra, usar da violência para ganhar tudo, vai jogar vôlei. Isso é uma coisa que a gente sofreu muito também ano passado, que era assim, poucas pessoas iam para os campeonatos. Chegou no Caipirusp, foram assim, o time não tinha nem reserva, por causa dessa construção que foi feita e que a gente conseguiu ir melhorando aos poucos, tanto que bem recentemente, esse ano, a gente conseguiu separar o treino entre o masculino e o time masculino e o time feminino, porque antes precisava treinar misto, porque iam 3, 4 meninos, por causa disso, esse preconceito que foi criado no vôlei, por exemplo. O pessoal chega aqui, igual que o Felipe falou, achando que eu só sei jogar futebol, eu não quero jogar outra coisa, futebol, futebol, futebol. Mas não é bem assim. Isso criou entraves pra gente, para todas as modalidades. Atletismo, handball, tudo foi ficando mais complicado. E o que a gente conseguiu, algumas conquistas que a gente tem muito orgulho, foram as mudanças de estatuto que a gente promoveu e a gente encabeçou, por exemplo, no Intracampus de 2016, ano passado. O último campeonato que teve foi conseguir aprovar um artigo punindo violências de gênero, que isso não era punido. Tinha disposto falando sobre, mas não tinha nenhuma punição. Ou seja, era simplesmente para as pessoas verem e ficar de consciência tranquila. A gente está falando que isso existe, só que não aplicava nenhuma punição. E isso foi uma conquista muito importante, que a gente conseguiu levar até para o Intrabichos desse ano, que é o primeiro contato que muitos calouros têm com a faculdade, com o esporte universitário, e que a gente acabou reduzindo muito o número de ocorrências em relação à violência de gênero. Isso faz com que os ingressantes eles fiquem mais à vontade de irem conhecer os times, de participarem, se integrarem cada vez mais do esporte na faculdade. E é isso. Reforçando o que o Felipe falou, a gente tem que sempre lembrar e ver o esporte como um meio de integração e não para reforçar estereótipos e promover esse preconceito, que senão vai ficando perpétua essa situação. Passo agora para o Saulo. Boa noite a todo mundo. Eu vou ser bem rápido, principalmente quando eu estou aí na plateia, eu fico ansioso por falar, né? Então eu acho que tem que dar espaço também para todo mundo ter essa oportunidade. Primeiro eu queria dizer que o convite que na verdade eu tive a ideia de fazer para a comissão, para as membros da comissão de gênero, de chamar a Atlética nesse evento, modelo de evento, vem porque eu sinto, principalmente nessa gestão, desde que eu entrei, um movimento assim cada vez mais intenso, mas essa gestão bastante intenso, o esforço deles de promoverem ações que os diferem muito do que a gente vê no cenário de atléticas no país como um todo. Já ouvi mesmo de atléticas, de membros de atlética, dizendo que mulher não tinha que ser presidente de atlética e de que gay não devia estar dentro de uma atlética. Então, e essas ideias eu sei que passam longe da cabeça deles e eles estão implementando políticas de forma mais ativa. Espero que a partir de agora cada vez mais nesse tipo de coisa.
Então, por isso que foi essa ideia de chamá-los para estar aqui nesse espaço. E queria agradecer a comissão e fazer 2 apontamentos. O primeiro é que nosso anf está cheio. Vocês sabem do histórico da nossa faculdade, que não é de encher anfs, principalmente nesse modelo de eventos posterior e tal, e nós estamos com o anf cheio. E não é de calouro que o anf está cheio, porque em geral são sempre eles que lotam os eventos. Aqui nós temos pessoas, pelo que eu estou vendo, de vários os anos, inclusive pessoas de fora. Então, acho que isso mostra uma demanda muito grande para discutir essa temática. Acho que a gente devia fazer isso em mais modelos, em mais frequência. Acho isso bastante interessante. E depois, porque foi a primeira vez nessa faculdade que eu vi uma comissão chamando alunos para mediarem o debate, quando tem professores, inclusive, na mesa. Isso é uma novidade, acho isso uma coisa muito positiva, principalmente porque vem no impulso da gente poder ampliar a participação de alunos. Isso aqui, acidentalmente, também acabou acontecendo a paridade aqui, de 3 professores e 3 alunos. Faço aqui a menção que ainda sinto ausente os funcionários, que estão presentes, inclusive, aqui no debate, então acho que também deveria ter a participação deles, mas isso eu acho de uma maneira muito positiva, essa ampliação de participação dos alunos em todas as instâncias da faculdade. Então eu vou fazer 2 apontamentos bem rápido aqui que me chamou a atenção nesse documentário. O primeiro é o quanto a masculinidade, o modelo de masculinidade atual mata e também faz morrer. Os números que eles apresentaram de homicídios, e também de homicídios já era para mim mais conhecido, mas de suicídio, e ele faz uma certa relação com a construção da masculinidade, aquilo é assustador. Uma pessoa chega a se destruir pela carga que ela tem que enfrentar, ou destruir ao outro pela carga que ela tem que enfrentar para assumir esses determinados papéis que muitas vezes ela é simplesmente incompatível. Ela não consegue se adequar a esse tipo de coisa. Isso me chamou muita atenção, me marcou muito, e o documentário realmente me emocionou quando eu estava assistindo. Então eu faço menção a esse ponto. E o segundo ponto, até que ponto nós questionamos as nossas práticas, né? Ver aquilo e discutir é um ponto inicial, é uma necessidade anterior, mas até que ponto nós vamos implementar isso no nosso dia. E eu vou fazer uma simples menção aqui a um fato bem pequeno do meu cotidiano, um fato que pode parecer bobo, mas que eu acho que eu demorei uns 2 anos de atuação no Najurp, as meninas falando, questionando, levantando esse debate, mas que foi simplesmente começar a lavar louça na minha avó de domingo. Eu não fiz, assim, uma coisa idiota, eu sei que é uma coisa bem boba, mas que passa desapercebido, e as meninas começaram a levantar o debate dessa questão, né, de como é construído, como é feita a divisão de tarefas, e na minha avó é sempre quem é atribuída a missão, inclusive pela minha avó, de lavar a louça, de fazer a comida, de preparar a mesa, é sempre das meninas. Então, até incomodado com isso, eu lembro que eu sempre chegava lá no domingo, mesmo estando cansado, mas vinha o debate que as meninas sempre levantaram no grupo, e eu comecei a me sentir culpado de estar lá sentado enquanto todo mundo estava trabalhando. E aí eu comecei a resolver a fazer essa prática. E eu não falei nada para ninguém, mas isso já foi sentido, e em diversos momentos as meninas lá da minha família começaram a levantar esse questionamento, do tipo: você está sentado aí, mas o Saulo lava a louça, por que você não está lavando? Então, elas mesmas começaram a questionar esse tipo de postura, e foi muito interessante, eu simplesmente não falo nada. Minha convivência aumentou com elas, porque lavando louça, a família é grande, né, então todo mundo começa a conversar e tal, e foi um simples fato que mudou meu dia, assim, mas que parece uma bobeira, mas que a gente sabe que, em termos de construção de masculinidade, essa divisão de tarefas não é por acaso, né? É realmente uma marginalização das mulheres dos espaços políticos, de toda a participação, né? Então, também no esforço de que não estou ajudando a minha mãe, não estou ajudando, sei lá, a minha mulher, mas na verdade eu estou dividindo tarefas que também fazem parte da minha atribuição. Então eu faço esses 2 pontos que me chamaram a atenção e já passo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Saulo. Parabenizar, em primeiro lugar, a comissão pela iniciativa. Achei muito interessante o documentário. Um primeiro aspecto é que o documentário me parece muito universal, né? Ele é uma transcrição fiel e cruel, eu diria, do que se passa nos Estados Unidos, mas acho que ele pode ser aplicado a maior parte da sociedade ocidental, incluindo o Brasil, né? Então, um tema que, em primeiro lugar, acho que tem a ver também com a nossa realidade brasileira. Um outro aspecto que me chamou bastante a atenção também, aquela cena em que o educador pede para os outros, tem a máscara, e ele pede para escrever atrás da máscara, não é, o que cada um,
na verdade, tenta transmitir como imagem, né? E na frente da máscara uma outra mensagem, né? Quer dizer, na frente da máscara uma mensagem, atrás da máscara uma mensagem. Quer dizer, isso é muito simbólico realmente, né? Quer dizer, que todos estamos atrás de uma máscara, né? O que leva àquela repressão, que leva um comportamento de não integração, né? na sociedade, leva uma outra expressão que eu achei muito interessante, utilizada, a desumanização, né? Achei muito interessante essa expressão, quer dizer, as pessoas acabam, por toda a pressão que elas sofrem, elas acabam ficando desumanizadas. E um outro aspecto relevante é a reprodução do comportamento. Não sei se vocês se lembram, foram tantos os depoimentos, mas num deles, um educador diz toda a pressão que é exercida pelo bullying que se sofre, o bullying que ocorre, né? Seja nas escolas, nas faculdades, etc. O bullying dos coaches, né? O bullying dos treinadores, já que um dos motes aqui foi realmente o esporte, né? E também a reprodução desses valores por parte de professores. Não sei se isso passou despercebido, acredito que não. Quer dizer, então, são valores que são reproduzidos, que são repassados, sem reflexão, né? Então, muitas vezes, começa uma repressão, digamos assim, por parte dos pais que reproduzem aquilo que receberam dos seus pais, não é? Introjetam valores nos seus filhos, que são os valores deles, não é? Esses filhos vão se encontrar com outras pessoas nas escolas que vão ter valores, isso ficou muito claro no documentário, se forma lá o grupo dos 11, que são valores similares, né? Depois eles vão para uma festa, se embebedam, e aí só pode acontecer alguma barbaridade, né? Então, me chamou a atenção, como educador, essa parte em especial, em que e vocês praticamente já colocaram, né, como essa máscara deve ser despida, não é? Quer dizer, um singelo gesto aqui relatado pelo Saulo, quer dizer, eu vi o machismo que existia, né, pelo fato de eu não lavar louça, quer dizer, são nos mínimos aspectos do cotidiano que a gente percebe isso, né? Quer dizer, então, eu verifico como algo de muita responsabilidade por parte dos educadores, por parte dos professores, e por isso que eu exalto esse evento nosso aqui, de trazer esses temas para discussão, quer dizer, nos mínimos aspectos, nos mínimos comportamentos, nos comentários que são feitos, que revelam aquilo que vem da educação machista que todos nós recebemos, né? Então, a função, né, a função do educador, a função do professor aí é muito importante. Eu vejo como algo muito importante, né? E não me surpreende, na realidade, a presença maciça, não é? Não me surpreende. Isso é um próprio confirma aquela ideia que o filme passa, não é? Porque todo mundo sente necessidade de falar, né? Todo mundo mais ou menos sabe, todo mundo, me incluo também, sabe que no seu dia a dia tem uma máscara, né? Então essa é uma oportunidade para começar a pensar, né, em retirar a máscara, né? Isso que me parece importante. E, portanto, a função dos professores, a função dos educadores é colaborar com isso, né? Boa noite a todas e a todos. Felipe, o Gabriel, Saulo, Caio, Humberto. Estou fazendo questão de citar os nomes para, na verdade, dirigir um cumprimento à comissão de gênero. Acho que essa ideia foi sensacional, de ter trazido para o debate homens que também vestem as suas máscaras para tratar de um tema tão delicado como esse.
porque acho que aqui a gente está dando um passo muito importante na discussão do tema de gênero na faculdade, que é tentar colocar o dedo na ferida da verdadeira origem de um problema que muitas vezes se combate pelas consequências. Acho que as consequências devem sim ser reprimidas, mas acho que nessa noite estamos dando um passo muito importante rumo a uma nova forma de ver esse problema, indiscutivelmente um problema. Então, realmente fico muito feliz dessa iniciativa da Comissão de Gênero da nossa faculdade. Parabéns. Acho que também todo mundo está querendo falar, e eu vou fazer algumas colocações muito pontuais e rápidas para devolver-lhes a palavra. Me parece que o Saulo já disse um pouco isso também, que a grande consequência desse, que eu estou chamando aqui de déficit de emoção, é a violência. Ou seja, a máscara que o homem tem que vestir para esconder as suas emoções, isso de alguma maneira se explode em violência. Seja quando ele é vítima dela, seja quando ele é reprodutor dela. Então, encarar essa questão como o déficit de emoções como um problema que gera violência, acho que, e aqui Humberto tocava nisso, a questão mais importante é a gente tentar romper esse ciclo, que é um ciclo extremamente vicioso, para deixar de que essa violência se reproduza. Acho que é indiscutível, o documentário é bem claro em relação a todos esses dados. Nós poderíamos pensar até em outras manifestações de violência que não são trazidas no documentário em função desse déficit, mas me parece que esse é um ponto importante. O segundo ponto, e Humberto também fala um pouco disso na questão da educação, é que é claro que essa máscara ela é colocada em todos os níveis, no nível doméstico, no nível entre amigos, mas me parece que onde ela mais se sobressai é no âmbito institucional, ou seja, é nas instituições, e a universidade é uma delas, a escola é uma delas, a atlética é uma delas, qualquer agremiação de esportes é uma delas. É aí, me parece que nas instituições que isso fica muito mais acentuado. Então, e aí por trás disso está não só uma reprodução desse modelo de violência com base na supressão de emoções, mas também porque por trás desse comportamento tem também uma intenção de se valer dessa hierarquização. Ou seja, a partir do momento que você já foi vítima daquela situação e agora você é opressor, é o seu momento de se valer dessa situação de vantagem. Então, as instituições que são naturalmente hierarquizadas, elas são reprodutoras de um modelo de violência baseado nesse sentido de masculinidade, que muitas vezes é difícil de se romper exatamente por conta deste poder que agora está sendo exercido por quem já foi vítima. Então é o momento dele de fazer isso. E talvez aqui fica só um ponto de reflexão de como as instituições jurídicas, a hierarquização por trás das instituições jurídicas, que é o nosso ambiente, digamos, mais íntimo, ele também se vale um pouco dessa violência que está por trás das máscaras. Ou seja, nós vimos, e aqui a questão da violência, que ela explode de várias razões, de várias maneiras, seja no álcool, seja nas drogas. Poderíamos pensar atentados como daquele menino que fez aquele depoimento. Acontece que me parece que ela também pode explodir de outras maneiras um pouco mais sutis, que também estão por trás dessa máscara. Nós conhecemos alguns depoimentos de médicos que esses casos vão se projetar no aspecto judicial, que são condenados por abusarem de pacientes, etc, etc. Mas será que aqueles que lidam com o sistema de justiça, de alguma maneira, não estão explodindo esses sintomas de violência no seu atuar cotidiano? Me parece que sim, talvez de uma forma um pouco menos explícita como essas, mas essa é uma questão de que esse déficit de emoção
causa uma série de distúrbios que de alguma forma tem que se extrapolar, seja no ambiente de educação, como o professor em sala de aula, seja no ambiente jurídico, como um juiz proferindo uma sentença, o advogado atendendo um cliente homem ou mulher, ou seja, me parece que a gente tem que pensar um pouco mais nessas consequências, que são um pouco mais veladas, mas também serão produto dessa violência que está na base da repressão dos sentimentos. Era isso, mais uma vez cumprimentando a iniciativa e, sobretudo, a Atlética, por ter tomado partido numa questão tão importante como essa. Eu tenho certeza que nós vamos colher frutos em breve marcantes para a história das atléticas aqui no campus. Obrigado. Bem, boa noite. Eu queria também começar cumprimentando a iniciativa da comissão e da Atlética em convocar, assim, chamar, né, para esse debate, para a exposição desse filme. Que me parece que é um ponto de partida, né, um passo inicial numa caminhada que não vai ser curta, né, mas em algum momento a gente precisa começar a começar essa caminhada, no sentido da gente superar uma certa dicotomia entre homens e mulheres que aparece na discussão de questões de gênero, né? Assim, a discussão de gênero recente aqui no Brasil, né? Ela é framed, né? Ela é enquadrada como sendo uma demanda feminina contra os homens e de maneira a ameaçar a posição masculina, né? E eu acho que a grande vantagem desse filme, a grande sacada desse filme, é mostrar que a imposição normativa de gênero na nossa sociedade, ela é ruim tanto para um lado quanto para o outro, tanto para um sexo quanto para o outro. Homens e mulheres igualmente pagam um preço por esse estado de coisas, por essa construção social de papéis de gênero que nossa sociedade ocidental, principalmente, né, a gente se enquadra dentro desse cenário. E também, em alguma medida, né, a superação também de uma outra maneira de enquadrar esse problema, que é ver a questão de gênero como uma pauta de esquerda, né, que aqui no Brasil, a maior parte, talvez, ou a quase totalidade dos proponentes desse debate sejam pessoas identificadas com a dita esquerda, isso não significa que esse debate seja pautado em termos políticos pela sua posição num debate relativo, por exemplo, ao papel do Estado na organização da sociedade, né? Então, eu acho que a gente está aqui no começo de um caminho que é longo mas no qual a gente pode dar uma contribuição, tanto a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, quanto a Universidade de São Paulo, né? Trazer esses temas para a pauta, né? Por outro lado, né, assim, visto o filme, eu me lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez, o impacto do filme foi muito grande, né? Assim, eu venho de uma história em que, assim, a minha experiência na infância e na adolescência me faz dialogar muito com algumas questões que aparecem no filme, né? A minha mãe se separou quando eu tinha 6 anos, o meu padrasto tem uma formação militar e impunha uma ordem militar em casa. E eu, como boa parte de quem me conhece sabe, eu não tenho nenhuma propensão para esportes. E o fato de eu mudar várias vezes de cidade durante a minha infância e adolescência fez com que eu também tivesse alguns problemas para me relacionar socialmente. Eu acabei ficando uma pessoa mais introvertida, mais tímida. E, obviamente, que a saída para isso, no meu caso, foi a biblioteca e não o recreio. O recreio, para mim, era um espaço de medo e de dúvida e de incerteza e de rejeição, obviamente, porque se eu não sabia chutar uma bola em gol, que eu estava fazendo no recreio? Eu acabava me refugiando na biblioteca, né?
E, em alguma medida, a minha identidade se construiu a partir dessa experiência da exclusão dos meus colegas, até que eu descobri que haviam também outras pessoas. Descobri que a gente tinha um nome, chamava-se Nerds, né? E eu descobri que, com o tempo, os humildes herdaram a terra, né? E os nerds, em alguma medida, hoje têm um outro status social que não tinha quando eu tinha 15, 16 anos, né? Ficamos mais cool, né? Mas eu falo isso porque eu olho para esse filme mais ou menos como eu olho para toda obra que tenta me dizer como eu devo pensar sobre alguma coisa. E eu sempre pergunto, bem, aonde está o pulo do gato, né? O que não estão me contando, né? A minha tendência de botar o pé atrás em relação ao que falam para mim, né? E aí eu acho que nessa mesa talvez valha a pena pensar um pouco sobre essa questão do filme, inclusive para que talvez a gente não superdimensione o problema e dê ao problema características que talvez ele não tenha ou influências que ele não tem. Então, eu vou fazer aquilo que eu gosto sempre de fazer, que é problematizar as coisas, né? Primeira coisa, a gente está diante de um documentário, e todo documentário tem uma pauta, né? Eles querem nos convencer de alguma coisa, então isso implica um enviesamento da análise do tema, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção no documentário, eu cheguei a comentar até com os amigos meus quando eu assisti o filme, é que o documentário ele impressiona mais por uma ausência do que por uma presença. Praticamente a mulher não aparece nesse documentário, né? A mulher não aparece a não ser num determinado período, no momento do filme em que eles falam, a partir da discussão da pornografia, sobre a questão da violência contra a mulher, os dados chocantes de violência contra a mulher, mas rapidamente o filme muda de assunto e volta a falar como o gênero, como essa imposição normativa de gênero é ruim para o homem também. E eu tenho uma mania quando eu assisto filmes que é ficar até o final e ver todos os créditos. E quando você observa os créditos, você verifica que o filme é basicamente inteiro produzido por mulheres, né? São muito poucos homens que são envolvidos na produção desse filme, né? O que a gente tem aqui é uma peça interessante do ponto de vista... eu não sei se a palavra certa seria dizer obfuscação do discurso, né, ou de uma intenção, né, mas me parece politicamente muito inteligente o que foi feito. Ao mostrar para o homem que isso também é um problema para ele, as mulheres estão em alguma medida, não sei se a palavra certa seria pedindo ajuda ou mostrando, olha, isso nos afeta também, mas afeta vocês, já que vocês não conseguem pensar no que é o nosso problema, então pensem no de vocês. E eu acho que aqui tem uma mensagem poderosa em relação a como nós, homens, trabalhamos também. A gente precisa, para pensar nesse problema e para que essa temática nos cale mais fundo em boa parte de nós, é necessário que essa mensagem seja desviada e disfarçada de uma tal maneira que ela pareça dizer respeito a nós, né? Quando, na verdade, talvez ela diga muito mais respeito às mulheres, propriamente, do que aos homens, num determinado momento, né? Um outro ponto também que me chama a atenção na maneira como o filme constrói o discurso é que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes aos estímulos que eles têm durante a vida, né? Eu particularmente, eu nunca fui vítima de bullying violento, mas o bullying psicológico eu sofri durante um bom tempo da minha vida, né? E eu tenho que admitir que volta e meia eu gostaria de ter uma R15 com 5 pentes cheios de bala e descer ao recreio do colégio e dar aos meus amigos aquilo que eles mereciam, homens e mulheres, porque homens e mulheres igualmente praticavam bullying, né? No Colégio Marista Arquidiocesano. Então, os professores também, né? Mas, de alguma maneira, assim, por sorte, né, eu nunca tive como realizar esse desejo secreto. E aí, no final das contas, a situação melhorou, eu transcendi aquele ambiente, eu fui para um outro ambiente onde eu era mais aceito, um ambiente onde eu pude me sentir melhor comigo mesmo. Em alguma medida, eu transcendi esse problema, né? Nem todos transcendem,
né? Então, óbvio, não há um determinismo aqui dizendo que a maneira como a nossa sociedade se constrói vai fazer com que todo homem seja um estuprador potencial ou um assassino em massa potencial, mas o fato de que algumas pessoas vão reagir a esse tipo de estímulo, reagindo com violência contra homens e contra mulheres, né, contra outros seres humanos, faz com que esse problema seja importante e tenha que ser debatido, certo? Mas em alguma medida a gente precisa pensar, bem, será que ao pensar nesse problema a gente não esquece de outros problemas que também explicam essa violência? Né? Então eu assistindo o filme eu me perguntava, bem, será que a razão daqueles garotos estarem na cadeia é apenas por causa dessa estrutura de gênero? A gente tem outras estruturas que também explicam. Né? No caso do menino latino, né? O quanto que a discriminação por ser um latino nos Estados Unidos também não explica a raiva que ele tem, a maneira como ele externalizou a raiva. Então, para a gente tomar cuidado, óbvio, a gente não pode esquecer o problema, né? Mas não perder de vista que ele é um problema entre outros numa sociedade que tem muitos problemas e esses problemas acabam estourando de maneira violenta, né? De maneira mais ou menos evidentemente violenta. Mas eu acho que a discussão desse problema nos impele a também pensar em quais são os outros problemas, né? Eu fico por aqui, que eu acho que eu já falei demais, e a gente continua no debate aqui com vocês. Obrigado. Eu gostaria de saber se alguém da plateia gostaria de falar alguma coisa, propor alguma discussão. Tem que levantar, não, né? Gente, boa noite. Pra quem não... Mentira, tô no... Brincadeira. Tô no 4º ano da faculdade de Direito, pra quem é de fora. E eu também queria parabenizar a Comissão de Gênero, a Atlética pela postura, o Saulo, enfim. E, assim, eu acho que, como o Saulo citou, é uma demanda urgente falar sobre a masculinidade compulsória. E eu queria fazer um recorte dentro do tema que foi feito no documentário, mas eu achei que foi muito breve, que é sobre a heterossexualidade compulsória. Tipo, eu queria citar um filme que pra mim marcou muito recentemente, que é Moonlight, foi eleito pelo Oscar como filme do ano. E ele retrata os temas que a gente viu hoje, que é de fato essa masculinidade compulsória e a homofobia também, que tem as origens, mas também está atrelado a esse tema. O filme ele tem 3 partes, assim, vamos dizer. Retrata a infância, a adolescência e a vida adulta do protagonista, que é um homem homossexual, negro, periférico e afeminado. E muitas das marcas que esse personagem carrega, oriundos de muita violência que ele sofreu, seja psicológica e física, são marcas que eu, como homossexual, também carrego. E percebo que não é necessário dizer isso abertamente, que não é um número muito minoritário na comunidade LGBT, principalmente no país que a gente vive. Eu acho que eu represento muitos outros jovens que carregam essas marcas e que acabam, assim como o protagonista, escolhendo a violência como uma forma de sobreviver. Não digo que eu escolhi a violência. Sabem que eu sou um amorzinho, brincadeira. Menos com algumas pessoas. Eu digo sobreviver porque, de fato, eu não acho que é digno dizer que uma pessoa que não pôde em momento algum da vida amar livremente, nem se amar livremente, uma vida plena. Eu acho que é de fato sobreviver. Então, debater esse assunto, seja a masculinidade e a heterossexualidade compulsória, são importantes. E eu queria trazer esse assunto para a FDRP, para o âmbito doméstico. Queria citar, assim, para a minha turma, quantos amigos nossos saíram da faculdade para se assumir? Quantos veteranos se formaram para se assumir? Então isso é um debate importante. As entidades que a gente constrói, a própria instituição que a gente faz parte, também construímos. Quão inclusivas elas são, sabe? Quão inclusivas as festas que a gente faz são. Enfim. É um tema muito complexo, mas eu queria fazer esse recorte e eu agradeço a possibilidade de estar debatendo isso. Para mim foi muito marcante o documentário. Fiquei bastante emocionado em várias partes. E eu acho que tendo consciência do problema que a gente pode desconstruí-lo, né? Admitir que existe um problema já é um primeiro passo. E assim, só mais
sei lá, não sei muito bem, não é uma coisa muito legal de se falar, mas eu acho que a banca também não é muito representativa, com todo respeito. Eu acho que as falas foram muito importantes, mas onde estão os homens negros da faculdade? Onde estão os homens gays assumidos da faculdade? E não sei, eu sei que são poucos mesmo, a gente sabe que são poucos, mas eu acho que essa falta de representatividade também é uma forma de violência. Não digo que as pessoas que estão fazendo falas são responsáveis, eu digo como grupo social. Então, a falta de não se enxergar em âmbitos de fala, de importância, de relevância, também acabam tornando as pessoas mais suscetíveis a problemas psicológicos, a comportamentos violentos. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa superar, trabalhar e melhorar sempre, é isso. Boa noite, meu nome é Vitória, eu sou aluna do 4º ano aqui da faculdade. Na verdade, eu também queria fazer um recorte, mais ou menos como o Habib, mas mais voltando para o lado realmente da nossa faculdade. Assim. Eu acho que por a gente estar num ambiente, vamos dizer assim, uma bolha, né, que já tem muita discussão política sobre isso, né, eu queria trazer um pouco, não casos tão extremos quanto, né, só estupro, né, o quanto acho que na nossa faculdade está sendo considerado, acho que feio, entre aspas, né, você ser um machista assumido e falar eu sou um machão, ainda já é feio isso, você já é taxado como, né, uma pessoa muitas vezes não grata. E assim, o que eu queria pôr em pauta é que essa semana assim, eu tive uma discussão com os amigos meus e assim, eu fiquei muito preocupada, assim, me falaram assim, não tem problema certas situações machistas acontecerem tipo em grupo de WhatsApp, se for isolado, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, então, apesar de tudo, muitas coisas ainda acontecem no nosso meio universitário, que ainda precisam ser muito debatidas, pessoas que são consideradas já politizadas estão falando mal de mulheres feias, gordas, taxando isso, colocando em WhatsApp. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir isso também, né? Não só casos tão extremos quanto, né? Aqui eu acho que não tem muito igual nos Estados Unidos, assim, eu vi jogos universitários que envolvem milhares de pessoas, o macho alfa, mas eu acho que é muito menor, mas também muito significativo e muito tão maldoso, acho que quanto, e causa tantos danos quanto, né? E é muito essa máscara, né? A máscara até do, né, sou politicamente correto, sou legal, mas na verdade por trás dessa máscara são caras extremamente machistas ainda, que ainda tem muito, né, o que crescer e o que melhorar, né? E isso envolve bullying também, não só relacionado a mulheres, mas mais voltado para a mulher, já que a discussão é sobre gênero e ainda tem muita discussão sobre isso e muitas vezes assim, a gente escuta, fulana, nossa, você pegou fulana, nossa, que desastre, nossa, essa festa estava bebaço, tipo, pegou a mais feia do campus, assim, são coisas muito pesadas que estão por trás de pessoas que estão participando de discussões e estão, né, postando em Facebook, que são politizados, mas na verdade ainda tem muito que melhorar. É mais um recorte para a nossa universidade, tá bom? É muito menos, mais ou menos, politizada, mas só para discutir isso, tudo bem? Oi, meu nome é Alexandre, eu sou do 4º ano e eu acho muito legal isso que a Dori falou mesmo, porque hoje em dia, pelo menos aqui na faculdade que eu vejo, nessa bolha mesmo que ela falou, tem, assim, já é considerado, que bom que é considerado ruim, pelo menos, sabe, assumir para as outras pessoas que você é machista, que você é homofóbico. Ninguém sai falando, eu sou machista, sou homofóbico e acha que isso é uma coisa boa, uma coisa normal, pelo menos, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais gente que, não que fala, que, enfim, que diz que não é machista, que não é homofóbico, mas que se questiona o tempo todo se está sendo machista, se está sendo homofóbico. Então, não só, eu digo, por exemplo, eu mesmo sou homossexual e, tipo, eu não falo que eu não sou homofóbico. O tempo todo, eu acho muito foda você falar que você está desde pequeno, tipo, inserido em todo esse ciclo. Desculpa, não é com 4 anos de lucidez, assim, de lucidez da sua vida que você vai mudar alguma coisa. Então, sabe, é o tempo todo. Não é agora que você vai
se tornar uma pessoa, você está se libertando de todo esse preconceito que você está desde pequeno aprendendo, sabe, na sua educação na escola, seja na família principalmente, até na religião em alguns casos, né? Muitos casos, na verdade. E porque qualquer discursinho que você vê em grupo WhatsApp, qualquer discursinho que você tenha, tá uma estrutura de pensamento que você tem desde pequeno, que às vezes você não vê na hora de falar. Tipo, o seu raciocínio já é machista. O seu raciocínio está colocando o homem como padrão, como a mulher uma coisa, um anexo ao homem, em qualquer tipo de situação. Isso também eu falo, assim, eu acho que não deve focar o debate nisso no momento, né? Mas, por exemplo, até que o Gilbert estava falando, né? Dessa parte, por exemplo, dos homossexuais, que, por exemplo, qualquer piadinha que você faz, assim, todo mundo acha que levando para um lado do humor, as coisas, não, tudo bem, tem uma cobertura nisso, né? Então, não tem nenhum problema de eu estar fazendo essa piada, mas não sabe o quanto isso afeta as outras pessoas, mesmo num ciclo fechado, assim, não tem ninguém aqui que pode se sentir ofendido. Mas e aí, você nunca sabe que tipo, você está propagando de qualquer forma pensamento. Eu acho que é, sei lá, mais ou menos isso que eu ia falar. Boas noites. Gente, eu posso ficar aqui na frente pra falar? Eu queria ficar de costas. Pra ninguém, é sério. Dá um pouco de tensão, né? Mas assim, não é nada de... quero mais atenção, só... Eu queria ressaltar um pouco da questão da criminalidade que é abordada no filme, né? Que tem muito a ver com o que a gente vive aqui, né? A gente somos do sistema jurídico, né? E é muito importante falar sobre isso. Esse filme, para mim, ele deixa escancarado como a gente precisa lançar novos olhos sobre o nosso sistema carcerário. Quando eles exibem os presos, né? Aqueles presos, se eu não me engano, até de uma prisão perpétua. Como aqueles homens são, sabe, eles estão humanizados, sabe? E acredito que seja justamente saber escutar aquele homem que foi preso e que cometeu um crime de assassinato e por que ele fez aquilo. Tem uma Diário de um Detento que diz: cada sentença uma história, de túmulo, sangue, vidas inglórias, miséria, ódio, sofrimento, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, fez um novo detento. E quando você faz para um lugar de privações, um lugar feito de concreto e aço, barras de aço, privando a liberdade das pessoas, e não só a liberdade, ao direito ao contato com família e tantos outros. Num lugar de privações tal qual é a nossa cadeia, são as nossas cadeias, você... As pessoas... Induz esse... mais forte, sabe? É muito comum isso. Mais forte, sabe? Em que medida que isso não aumenta a nossa criminalidade, sabe? Você trata pessoas que vieram de situações de desafeto, com mais desafeto, sabe? Em que medida essa violência que é aplicada para eles não vai voltar para a rua depois, sabe? O índice de reincidência de criminalidade é de 75%. Eu tive contato há pouco tempo com... enfim, não foi contato próximo, apenas li uma notícia acerca de um modelo novo de encarceramento, sabe? Não sei se é novo, enfim, mas ele é muito pouco usado. Que chama APAC, Associação de Proteção e Apoio ao Criminoso. Que é privada do criminoso é de fato a liberdade. Que, teoricamente era
que nosso sistema penal propõe. O preso ele é privado da liberdade, não do direito à alimentação, não do direito a um bom sono, sabe? Coisa simples. E é incrível que nessas APACs o índice de reincidência é de 5%. E na reportagem que eu li, eles até falam, esse índice de reincidência se dá por aqueles que não têm uma boa estrutura familiar, aqueles que não têm uma família para voltar. São esses que voltam para cá. Sabe? E é urgente isso. Isso é uma demanda urgente, sabe? Quantos estão morrendo, né, nas cadeias por aí, sabe? Seres humanos, sabe? E nós estamos numa posição que é necessário, que a gente pode fazer algo em relação. Então. Desculpa. Quem está à frente aqui? Ah. Meu nome é Jefferson, sou do terceiro ano do Direito. Vou falar sentado porque eu sou um pouco tímido para falar em público assim. Tá pegando? Questão do bullying que é sofrido na nossa sociedade, né? Assim como o professor Caio Draco, eu também me identifiquei um pouco, porque até o ensino médio, eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, retrancado, não falava muito com as pessoas por causa da questão da obesidade, que eu sempre sofri um bullying tanto de alunos como de professores, familiares, é uma questão muito pesada, e quando você combina isso com a questão racial no país em que a gente vive, é algo que me tornou uma pessoa muito violenta. Então, até meu ensino médio, eu achava que eu tinha que resolver todos os meus problemas na base da violência. E eu só fui perceber o quanto isso eu só fui conseguir descobrir quanto isso era errado, assim, que eu estava fazendo isso tentando resolver meus problemas de forma errada, quando eu tive mais contato, assim, com a minha mãe. Porque quando criança, minha mãe tinha que trabalhar durante 12 horas, então eu não tinha contato com ela. Eu tinha que ficar na casa de parentes que muitas vezes não ligavam muito para a questão do que eu passava na escola. E você vai acumulando isso dentro de você, que chega uma hora que você não aguenta mais e acaba se tornando uma dessas pessoas do que aparece nos vídeos, né? Só que é engraçado que é muito difícil você chegar num debate desse, né? Principalmente na sociedade machista em que a gente vive, que quando você é homem, você tem que ser o homem atleta, o cara que pega todas as meninas, que não sei o que, o cara com garanhão, bababá, bababá. E quando você foge desses padrões, parece que a sociedade ela não consegue te aceitar da maneira que você é. E você tem que ficar se impondo, você tem que ficar se modificando para chegar nessa sociedade. A faculdade, eu achei que ia ser um ambiente diferente, tudo, que quando eu entrasse aqui. Só que eu acabei percebendo que são as mesmas coisas, com pessoas que se dizem mais desconstruídas do que as pessoas que estão lá fora, mas tem muita questão da bolha aqui dentro, que elas acabam olhando só para si mesmo e esquecem que existe lá fora. Eu queria apontar também a questão racial que existe aqui no país, que é muito discrepante, né? A gente olhar para o lado, você vai acabar percebendo que não
tem alunos negros, não tem participantes negros aqui no debate. Como o Habib falou, não tem representatividade, que é outra coisa que faz com que você comece a se questionar, né? Tipo, será que tem alguma coisa errada com a gente? Será que isso é normal? E eu acho legal também se a gente pudesse trazer esses debates para cá. Eu entendo que a questão do machismo é uma coisa muito forte e é o tema agora dessa reunião, só que eu acho que a questão racial também deveria ser debatido mais na faculdade e que a gente se questionasse mais do porquê que a gente está nesse ambiente e as pessoas as pessoas negras não estão, se elas são maiorias. Como mostra o vídeo, aqui no país não é diferente. A maioria nos presídios, a maioria no casos de assassinatos, de violência. Por que essas pessoas não conseguem ter a oportunidade de estar num debate desse que nós temos o privilégio de estar participando? Eu falei mais um relato social meu, do que me fez mudar assim. Quando eu também tive a oportunidade de estudar um pouco mais sociologia e filosofia, assim, eu comecei a abrir a mente e fugir. Assim, acho que como o professor Caio Draco, acho que a educação foi uma coisa que me fez mudar e escapar dessa realidade que eu tinha para me tornar uma pessoa muito pior do que eu era na época. E acho que se mais pessoas tivessem a oportunidade que eu tive de expandir minha mente, essa realidade que a gente vive hoje em dia seria diferente. Vou passar para mim. Oi, eu sou a Milena. Vai ser muito difícil eu falar isso aqui. Talvez eu me emocione. Bom, já que a gente está discutindo essa questão da violência masculina dentro das instituições, eu acho que é muito importante a gente começar a questionar a presença de mulheres dentro das diretorias das entidades. Eu estou chorando porque o segundo ano foi um ano muito difícil para mim. Não porque o segundo ano é massacrante, mas eu era presidenta, né, do centro acadêmico, e a todo momento eu tive que me provar enquanto pessoa dentro da instituição, né, ser uma pessoa forte. Né? As pessoas olham para mim, meu Deus do céu, aquela cara de brava, não vou falar com ela, e as pessoas não conseguem perceber o porquê isso acontece. Né? Então, assim, eu tive, como posso dizer, eu fui questionada, né, a minha capacidade foi questionada, tanto fora da instituição, do centro acadêmico, quanto dentro da minha própria gestão. E isso foi muito difícil para mim. Foi difícil. E eu me lembro muito bem de uma assembleia que nós fizemos e sobre um debate político. Talvez muitas pessoas que estão aqui lembrem. Depois daquela assembleia, eu fui questionada quanto ao meu poder de diálogo, meu poder de discussão. Mas as pessoas, acho que elas se esquecem de uma coisinha que aconteceu. Mas eu me lembro todos os dias. Né? Então, assim, teve que um membro da minha gestão, um homem, falar para o outro homem se calar, deixar que eu falasse, que eu me expressasse. Porque ali era aquele momento. Quantas e quantas vezes a minha voz foi calada dentro de discursos? Quantas e quantas vezes eu comecei a falar e homens falaram por cima de mim? Isso dói, isso machuca tanto. É muito difícil. Eu acho que vocês não lembram, mas naquela assembleia, eu fui várias vezes interrompida. Isso é insuportável. Então, por favor, homens aqui presentes, não interrompam o diálogo de mulher. Porque ela está falando, ela tem que ser respeitada enquanto indivíduo. E eu espero que todos vocês aqui passem a reconhecer essas mulheres que estão dentro de diretorias, que estão dentro das instituições, das entidades, aqui dentro da faculdade também, porque tá ali não é fácil, sabe? Mas ter uma força que te cala é muito mais difícil e dói muito. Esse é o 4º ano de uma mulher comandando o centro acadêmico, né, comandando entre aspas, porque está no cargo de presidenta.
Tivemos no meu ano, né, assim, por uma felicidade, a Thaís, enquanto presidente da Atlética, então isso foi muito representativo para nós daquela época, e eu espero realmente que os homens aqui dentro da faculdade comecem a repensar as suas relações, os seus atos, tanto dentro das entidades quanto fora, porque isso sim é uma forma de você se despir um pouco da sua máscara e dar um pouco de poder e de palavra a essas mulheres. Obrigada. Boa noite. É que eu vou acabar saindo um pouco do tema da faculdade, né? Que vocês estão entrando nas ideias da faculdade. Eu queria só um pouquinho do vídeo. Então, pensem que é um parênteses, tá? Antes, parabenizar todos, né, da mesa, a coragem, o Camilo, o Caio, de terem aceitado participar, o professor Celli, por estar aqui. E os meninos da Atlética, né, que é fantástico o que vocês estão fazendo. Nesse aspecto, é realmente um avanço. Mas sobre o filme, exatamente, que eu queria só pontuar, até buscando um pouco das falas que foram colocadas na mesa, é a ausência, né? Existe ausências no filme, a ausência feminina. Mas não só uma ausência feminina, porque o filme, eu acho que resgata, dá uma importância, aponta um indicativo, uma importância muito grande ao homem. Porque a repetição de alguns comportamentos, não é, a gente fala da sociedade como se a sociedade fosse um ser fora da gente, né? Sendo que a sociedade somos nós. Então, o comportamento repetido é um comportamento que você tem. Então, buscar esse olhar do seu comportamento e a importância do seu papel, e aí eu quero falar diretamente para os homens. Eu sei que eu estou falando muito adiantado para vocês, num aspecto, porque o que mudou na minha vida foi ter filhos. Isso existe Yara antes dos filhos e Yara depois dos filhos. Tá? Nada mudou tanto. E quando eu tive filhos, por mais que eu conhecesse meu marido desde sempre, desde a faculdade, por mais que a gente vivesse super bem, demorou para ter filhos, quando nós tivemos nossos filhos, aí que eu realmente olhei para ele e falei, pô, acertei no cara, sabe? É um cara legal? Por quê? Porque se eu estou aqui hoje, é porque ele está lá. Se eu vim para a faculdade, se eu me mudei para Ribeirão, é porque nós, como casal, a gente topou que quem saísse, a gente tinha que sair de São Paulo, já aconteceu para um monte de gente, a gente tinha que sair de São Paulo e a gente combinou, quem conseguisse trabalho primeiro, levava a família toda, no caso fui eu. E ele aceitou, ele cumpriu a palavra dele, então ele veio. E ele mudou a vida dele de um jeito inacreditável. Então, ser pai é uma tarefa extremamente importante. Então, é necessário que todos, né, os homens, assim, tenham muita consciência do que é colocar uma vida numa vida, né, e cuidar dessa vida. E ela não é tarefa só da mulher. A gente precisa do homem. Então, eu só quero colocar isso como um parênteses da discussão de vocês, que está muito ligada à faculdade. Eu sei que vocês ainda não estão pensando em ter filhos, acho que a maioria aqui não está. Mas quando tiverem, pensem, as mulheres, né, de namorarem, né, de terem como pai um cara legal, um cara que tem esse projeto também, e os homens que assumam essa responsabilidade, que é muito, muito importante. Não é pagar a pensão alimentícia. Tá? A pensão é uma parte disso, os alimentos. É realmente estar comprometido com a educação daquele sujeito, daquele ser que colocou no planeta. Tá? E se querem se manter casados, é legal ser bastante companheiro. Então, era só isso que eu... Oi, meu nome é Juliana, eu sou do 3º ano. E um
uma coisa que me marcou muito na fala do Habib foi a questão quando ele falou das festas universitárias e de como a gente se sente dentro das festas universitárias. E eu queria falar algumas coisas que me marcaram nesses 2 anos que eu estou aqui na faculdade. E uma coisa diretamente atlética, eu queria até parabenizar vocês, na gestão do ano passado, que uma coisa que me marcou muito positivamente foi quando, depois dos jurídicos, a Thaís Crespo veio procurar o coletivo Capitu e pediu para a gente coletar casos de machismo, não só de machismo, acho que ela falou com os outros coletivos também, de machismo, de LGBTfobia, que aconteceram no jurídico. E eu, pessoalmente, passei por algumas coisas lá também, e eu conheço muita gente que passou por coisas piores também e tal, e em diversas festas. E eu acho que, tipo, isso abriu um precedente, assim, dentro da faculdade, para a gente poder discutir sobre violência dentro das festas universitárias. E aí eu queria conversar também sobre a questão de, tipo, não existirem mais festas dentro da USP. E como, tipo, a gente sempre bate na tecla na comissão de gênero de que ambiente universitário não é só aqui dentro, literalmente, do campus da USP, como também festas que acontecem em repúblicas, da Atlética, do centro acadêmico, de qualquer entidade, tal, qualquer coisa que seja vinculada da faculdade, também seja, tipo, também faz parte do ambiente acadêmico e também pode ser apurado aqui, também a gente sobre isso aqui dentro. E eu acho muito bacana o que, tipo, todas as entidades estão fazendo de tipo, estarem tentando sempre lutar contra dentro das festas. Mas, tipo, sempre tem uns limites das coisas que a gente pode fazer, né? E aí eu queria também, tipo, falar que dói muito pra gente, é muito violador. Não que, tipo, vocês não podem fazer nada com isso. Se deparar com pessoas que têm históricos comprovados de abusos sexuais, de coisas dentro da faculdade. Como, tipo, a gente, desde pequena, a gente cresce sabendo que a gente não pode beber muito, porque se a gente beber muito, a gente sabe, pode acontecer alguma coisa. E a gente sempre vai pra festa com o pé atrás. E isso é muito péssimo, assim, você passar por um ambiente universitário, pela sua vida universitária inteira, de você poder se libertar, porque você sempre tem medo de alguma coisa acontecer, né? Oi, foi? Gente, meu nome é Letícia, eu sou do 4º ano. Não sei pra onde olhar. Eu só queria falar que o que me chama a atenção é que esse conceito de masculinidade e de virilidade que é imposto aos homens é necessariamente uma negação daquilo que seria primordialmente de mulher. Então, eu acho que a questão não é... O problema não é que o homem seja carinhoso, é que ser carinhoso é coisa de mulher. O problema não é o homem ser afetuoso, o problema é que isso é coisa de mulher. E coisa de mulher é algo taxado como negativo. Então, acho que mesmo que a gente seja aqui para falar sobre como o machismo afeta os homens, a gente não pode sair daqui sem lembrar os homens que a gente não deveria precisar falar de machismo afetando os homens, para que vocês estivessem nesse debate, estivessem de olhos abertos para isso. Porque, ainda que afete os homens, a forma como afeta as meninas dentro da própria faculdade é gritante e ninguém consegue enxergar. Então, precisa pisar no calo de vocês para que vocês enxerguem o problema. Como a Milena, ela não está mais ali, falou do problema de ser uma mulher presidente de instituição, o problema de ser da roupa que você usa para trabalhar, a roupa que a menina usa para o estágio, a saia, o próprio short na sala de aula, o professor já falou isso para mim dentro da sala de aula. O jeito que os professores tratam as alunas, como a gente é assediada no trabalho, na defensoria, tanto pelo assistido quanto pelo próprio defensor. Então, como, ainda que os homens sofram com o machismo, a gente não pode tirar a voz das mulheres de falar sobre isso e que vocês enxerguem isso quando uma mulher falar também, pelo menos tentar enxergar isso. Porque está gritando, acho que de todas as meninas aqui, todos os dias, alguma das minhas amigas sofre assédio de uma forma diferente, seja dentro da faculdade, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua.
Então, eu fico triste que a gente precise falar sobre como o machismo afeta os homens para que os homens estejam aqui presentes. Era só isso que eu queria falar mesmo. Olá, boa noite. Eu me chamo Igor, eu sou aluno do 5º ano da Faculdade de Medicina. Eu queria parabenizar, pelo menos de início, a todos que se dispuseram aqui a falar e revelaram um pouquinho da sua vida, porque eu senti em cada uma dos recortes aqui que fizeram um pouco da carga emocional, e eu queria dizer parabéns pela coragem de vocês que se dispuseram a falar sobre isso. Uma coisa que eu queria ressaltar, e que eu me identifiquei muito com o discurso do Jefferson, é que para o Igor lá de 10 anos atrás, hoje eu tenho 25 anos, mas para o Igor de 10 anos atrás, isso aqui teria sido muito importante. Não eu entendo muito o que a Letícia falou, e é muito verdade, que é difícil, que tenha que pisar no calo do homem para a gente trabalhar o feminismo, para que seja explicitado que a mulher sofre por causa disso. Mas pro moleque lá de 13, 14 anos que não tinha nenhuma noção de universo, de onde ele estava inserido, ele estava numa escola pública apanhando e passou por crises depressivas depois. Isso aqui teria sido muito importante, porque isso daqui é exatamente o que precisaria ter depois que o menino sai daquela roda, depois que ele se desprende daquele rótulo que é imposto a ele. Se ele sai daquela roda e se encontra num ambiente sozinho, como o professor Caio Graco falou, ele tinha oportunidade para uma biblioteca. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, meninos com depressão muito novos, que vão passar ainda pelo pico de testosterona da puberdade, em que vem agressividade, em que vem a problematização, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. E muitos respondem, como Jefferson fez, como não foi diferente de mim, com violência, com isolamento, com distanciamento, principalmente da família. E você olha para trás e fala assim, eu me desgarrei do meu grupo. Eu me desgarrei. Esse período de puberdade, ele é típico de você sair do ambiente dos seus pais e de se encontrar e formar seu ambiente social ali dentro da sua turma, dos seus amigos. E quando os seus amigos têm um comportamento machista, como foi mostrado, você acaba por replicar aquilo, porque você não quer ficar sozinho. Então, parabéns a vocês que estão organizando isso daqui. Eu queria dizer, como aluno de uma das faculdades, de uma das universidades, das faculdades mais antigas aqui do campus, que vocês, em pouco tempo, fizeram uma coisa que não conseguem fazer aqui em séculos. Em séculos. Que é ter um diálogo, ter um espaço aberto com tantas pessoas, com uma atlética e com um centro acadêmico unidos para falar sobre isso. Na minha faculdade isso não é aceito. Na minha faculdade, até 2 anos atrás, não podia uma menina assumir a presidência da Atlética. Como que era definido o presidente da Atlética? Ele era o esportista forte e escolhido um menino como se fosse um macho alfa. Para o show med da Universidade de São Paulo, Pinheiros, não se pode, as mulheres não podem participar do ato teatral, elas participam apenas da confecção de roupas, de vestuário e de material de cenário. Nós estamos falando de 2 das instituições que vão formar gente que mais tarde vão ser formadores de opinião, como vocês são agora, cuja opinião vai ter peso e vai estar respaldada por uma coisa que 90% da população não tem, que é um diploma, como se isso fosse validação da sua opinião idiota. Então, vocês estão basicamente aqui numa bolha dentro de uma bolha. Numa bolha dentro de uma bolha. Vocês estão fazendo um negócio aqui que, olha, eu gostaria muito que fosse feito dentro da minha faculdade, e eu sinto desde o meu primeiro ano que não é capaz de ocorrer. Não é capaz, por mais que eu tenha tentado, por mais que várias pessoas tenham tentado, o padrão hierárquico, não só dentro da faculdade de medicina, mas como dentro das residências. Como quantas vezes eu já não ouvi de professores que mulheres não podem ser cirurgiãs. Só esse ano passado, 2 residentes de primeiro ano de cirurgia largaram. E a
a queixa quando você chega para conversar com elas é a mesma coisa, é machismo. Eu não sou capaz de aguentar uma coisa que seria inerente de homem, que o professor acha que é de homem. E a todos vocês aqui que eu não conheço, eu gostaria de contar só um caso de uma mulher da faculdade, duas mulheres, aliás. Uma que depois de 66 anos é presidente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a doutora Margarete, que tem uma história super sofrida de uma paralisia infantil, de filha de pais pobres, que tem uma deficiência física e hoje chegou à presidência da faculdade, a primeira mulher em 66 anos. E a segunda, a doutora Maria de Fátima, uma cirurgiã pediátrica que chegou, ela não é mãe, ela não tem um estereótipo nenhum da mulher que seria a do lar, que os homens esperam que ela seja, e ela chegou metendo o pé na porta, eu posso falar assim, no que eu digo na minha vida, nos meus exemplos, e dizendo assim, ó, mulher serve para isso, mulher é boa, e mulher arregaça, muitas vezes com homens. E todo mundo que passa por ela não precisa às vezes nem falar. A liberdade, a forma com que ela se libertou de tudo isso inspirou muitos meninos e principalmente muitas mulheres no âmbito da minha faculdade. Então, parabéns a todos aqui. Muito obrigado pela presença. Foi muito importante para mim ter, infelizmente, encontrar numa outra faculdade que não é a minha, mas encontrar um debate e de pessoas que estão propensas a ouvir. Tá? Isso é muito legal. E apesar daqui ser comum, isso é muito raro dentro dessa universidade. Muito obrigado. Alguém mais quer externar alguma opinião, levantar alguma discussão? Só para finalizar, antes eu gostaria só fazer uma inserção rápida. Falamos muito sobre as falas todas, a violência dentro da faculdade. E me chama muita atenção o fato de que o documentário tratou muito a noção de ser homem como um sinônimo de obrigação de ser bem-sucedido, né? E a gente tem um acadêmico extremamente machista, né? E aí só uma pergunta rápida que eu gostaria de fazer, qualquer um dos três professores podem responder, que eu acho válida para fechar essa discussão. Como a formação acadêmica machista, ela reforça essa máscara sobre o homem e muitas vezes acaba contribuindo para essa violência institucional? Bem, eu só peço desculpa, eu estava reagindo aqui a minha esposa dizendo que a Helena está com febre, que vai caber a mim levar ela pro Sinhá Junqueira hoje. Então, se eu entendi a pergunta que eu estava prestando atenção aqui, como que a nossa educação pode contribuir para... Então, eu estava comentando isso com o Camilo aqui, enquanto a gente estava ouvindo a fala. Eu não peguei o nome do rapaz da medicina, do Igor, né? Tem a gente está lidando com um problema, na verdade, que eu acho que a educação pode contribuir, né? Mas em relação ao qual eu acho que a gente pode contribuir muito mais pensando e introjetando isso individualmente
do que talvez tentando doutrinar outras pessoas a pensar como nós pensamos, né? Eu digo isso assim, até porque enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando que depois de conscientemente tentar evitar isso durante muito tempo, na semana passada, pela primeira vez eu disse para o meu filho, age como homem, né? Então assim, mesmo assim, pensando, mesmo discutindo essa questão, mesmo sabendo da importância, mesmo me policiando, né? A maneira como eu fui educado ainda está na cabeça, né? E ainda que você possa dizer, e talvez eu possa dizer isso em minha defesa, que da mesma maneira que eu, ateu e arrependido, volta e meia digo graças a Deus, né? Ou muitas vezes a gente diz para uma pessoa que a gente não conhece e está pouco se importando com ela, a gente diz bom dia para ela, né? Ou boa tarde, quando eu estou pouco me importando o que vai acontecer com essa pessoa, ou seja, são palavras vazias do ponto de vista semântico, elas cumprem apenas uma função de simpatia na comunicação. Eu fico me perguntando se o age como um homem que eu disse para o meu filho, ele efetivamente tinha essa dimensão, ou se apenas o que eu queria dizer para ele deixa de fugir das responsabilidades, né? Encara o problema que você tem, encara a sua dificuldade. E eu já não acredito mais que isso seja apenas uma característica masculina. Certo? Mas a linguagem tem uma maneira de permanecer com a gente e de de condicionar a maneira como a gente pensa, né? Eu digo isso para dizer que, assim, embora eu espere me diferenciar bastante daquilo que em redes sociais costuma chamar de esquerdomacho, né? Volta e meia, a maneira como nós somos criados, ela aparece, né? Tem um sociólogo chamado John Elster que tem uma frase muito interessante que ele diz que a característica mais importante do ser humano para a gente conseguir viver em sociedade é a hipocrisia, né? A nossa capacidade de pensar uma coisa, mas externar outra coisa, né? Em alguma medida, talvez, na nossa atitude com os nossos filhos, a gente, e eu reconheço que falhei nesse momento, mas se eu conseguir esconder do meu filho certas coisas que eu penso às vezes, talvez eu consiga dar para ele um modelo de homem diferente daqueles modelos que eu tive em casa, e com isso talvez ele possa transcender as minhas limitações, né? Então, assim, eu sei que muitas vezes eu sou conscientemente hipócrita, né? Eu projeto uma imagem que às vezes não corresponde àquilo que eu estou pensando, mas porque em algum momento eu consigo fazer um juízo de que eu não aceito, eu não concordo com aquilo que eu estou pensando. Isso envolve um certo assim, esforço, né? Agora, eu tenho minhas dúvidas se a educação universitária é capaz de fazer essa mudança, né? A minha experiência é que eu aprendi muito pouco do que eu penso hoje na universidade, no ensino formal, né? Certas experiências que eu tive, como por exemplo quando eu descobri que um dos amigos que eu mais admirava, com o qual eu deixei de conviver durante 5 anos, e quando eu voltei a conviver com ele eu descobri que ele era gay. E eu era homofóbico até aquele momento, eu tive que lidar com a questão, espera um pouquinho, essa pessoa que eu admiro, agora ela me diz que é gay. E eu, no mindset que eu tinha na época, se era gay eu não podia me relacionar, era uma pessoa errada, uma pessoa mas eu admiro essa pessoa, e ela continua sendo a mesma pessoa que eu admirava, né? Talvez o sistema de ensino que eu tive no Marista e depois na São Francisco, esses sistemas de ensino pelos quais eu passei, eles não me deram a oportunidade de pensar nisso, né? Mas eu fico feliz pelas experiências que eu tive. Por exemplo, a possibilidade, o privilégio que eu tenho de conviver com a Fabiana aqui na faculdade, né? Com quem eu aprendo demais, com quem eu discuto também bastante, né? Mas que reforça para mim essa ideia de uma outra experiência com quem eu posso dialogar, né? Talvez estar aberto para esse diálogo seja uma característica minha, né? Mas eu confesso que eu sou cético em relação à capacidade que o nosso sistema de ensino tem de colaborar com essa mudança. A gente pode estimular,
mas enquanto a pessoa não introjetar isso através de certas atitudes dela, enquanto você não continuar se policiando para certas atitudes que a gente tem, e às vezes conscientemente esconder o seu lado ruim, né, do convívio social, principalmente daquelas pessoas em quem você não quer influenciar, talvez seja importante. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que para finalizar, agradecer a todos que participaram, todos os relatos que passaram, agradecer os professores, a comissão de gênero que proporcionou esse convite para a gente. E a última fala que eu acho muito importante foi de um outro documentário que a gente não passou aqui, mas no link que foi compartilhado no Facebook, que é o Precisamos Falar com os Homens, tem uma fala que marcou bastante na hora que eu escutei, que foi uma mulher falando assim: tá, tudo bem, você é homem, você pode até não entender várias violências, vários machismos que você reproduz, mas nem por isso, se você se propor a se conscientizar sobre isso, você não pode ficar falando que você está no véu da ignorância e que não sabe que aquilo ali é machismo toda vez que você repete o ato. Então eu acho que para finalizar, passar essa ideia para todos. O professor falou da hipocrisia, de tentar vencer um pouco isso, de se propor a mudar e realmente mudar. Não falar que vai mudar e quando repetir um ato, falar que não sabia que aquilo ali era errado. Eu queria agradecer a todos os participantes. Muito obrigado por estarem aqui.